Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou destacar algumas ideias desenvolvidas por Pierre Levy sobre currículo na cibercultura. As ideias aqui que eu vou trazer, estão no livro Cibercultura, no capítulo As Mutações da Educação e a Economia do Saber. né. Bom, então o Pierre Levy ele traz essa ideia da necessidade da diversificação e personalização na formação. Então, cada pessoa deveria ir para uma instituição de ensino e desenvolver lá apenas as competências que são úteis e interessantes para a sua própria formação. Então, nesse sentido, os currículos eles não seriam os mesmos para todo mundo. Cada indivíduo ia ter sua própria formação, personalização na formação. O papel do professor, nesse sentido, seria o de um animador da inteligência coletiva. Então, o objetivo da educação, basicamente, seria desenvolver uma inteligência coletiva entre as pessoas que participassem de um mesmo processo. Mas aí cada pessoa, claro, iria desenvolver competências diferentes. Nesse sentido, o professor não seria a pessoa que chega e ensina de forma diretiva, vamos dizer assim, algum conteúdo, algum assunto, mas sim alguém que propõe questões e também debate e avalia e certifica, de uma certa maneira, que os alunos, os estudantes, chegaram em determinado ponto do processo que pode-se dizer aí que completaram ou pelo menos participaram de um processo de formação. Então, o Pierre Levy coloca que no futuro a gente vai ter cada vez mais a troca generalizada de saberes, basicamente pela facilidade de acesso, então, às informações proporcionadas pela internet, e em detrimento da institucionalização. Então, não, ele inclusive destaca isso no texto, não que as escolas e as universidades e outras instituições de ensino superior irão desaparecer, não é exatamente isso, mas o papel delas vai mudar, e a gente vai ter então troca de saberes também em outras instituições. Então, o lugar para a formação dos indivíduos não vai se dar apenas nas escolas, universidades e demais instituições de ensino superior, mas em outros âmbitos também, em outros locais também. Isso na visão do Levy. Ele tem uma afirmação, em determinado momento ele afirma que, pela primeira vez na história da humanidade, a maioria das competências adquiridas por uma pessoa no início de seu percurso profissional estarão obsoletas no fim de sua carreira. Ele afirma isso. Com isso, talvez ele esteja aí sustentando uma tese de que talvez as profissões vão desaparecer em um determinado momento, Aqui eu discordo um pouco, porque eu acho que existem diferentes tipos de saberes, Existem os saberes conceituais, os factuais, os procedimentais, os atitudinais, Talvez, principalmente, aqueles saberes que são mais procedimentais, as técnicas, ao longo do tempo, sim, elas precisam ser atualizadas, porque elas vão se alterando, Vamos só supor aqui o exemplo do datilógrafo, por exemplo, a pessoa que era datilógrafa, então, Bom, as máquinas de escrever foram substituídas pelo computador, mas de qualquer modo, a gente tem ainda a possibilidade do digitador, a pessoa que é escrivã, então, que digita, que tem mais ou menos a mesma função do datilógrafo. A técnica mudou, muitas coisas mudaram, mas a profissão continua, A gente tem vários outros exemplos em que realmente ao longo do seu percurso profissional, uma tarefa que antes era feita manualmente, agora passa a ser digital, passa a ser no computador, mas a profissão não sumiu, a pessoa teve que aprender novos procedimentos, novos saberes procedimentais, e por que as profissões não desaparecem totalmente? Na minha opinião, aí não, a gente poderia discutir mais sobre isso, mas a minha opinião é que existem saberes que são conceituais, então a ideia da profissão, ela talvez permaneça ainda justamente por isso. O que vai mudar é que cada profissão vai estar mais centrada em conceitos, e conhecimentos de ordem mais específica, talvez teórica, do que procedimentos técnicos a serem realizados, porque esses sim, cada vez mais vão mudar com mais velocidade, Alguns vão ser automatizados, então a função humana talvez vá desaparecer em alguns processos, mas as profissões vão continuar ainda
né, tendo um papel importante, né. O Levi é um pouco mais radical, né, ele inclusive afirma que talvez as competências de determinadas profissões, né, sumam e aí com isso, a gente tem um outro cenário, né. Então ele vai destacar a ideia de uma coleção de competências no lugar de uma profissão. Então ele, né, ele defende uma tendência aí, né, de talvez a gente não ter exatamente uma profissão definida, mas sim uma coleção de competências, né. Eu acredito que as 2 coisas vão coexistir, né, e a questão da coleção de competências vai se fortalecer muito mais, né, ao longo do tempo, mas a profissão ainda eu acredito que vai ser importante, né, mas aí é uma coisa para se discutir. Ele também afirma que a gente vai ter uma aprendizagem cooperativa integrada aos locais de trabalho, né, então é isso que ele quer dizer também com a desinstitucionalização, né, então o conhecimento não vai mais só ser aprendido, né, ou o lugar do conhecimento não será só a escola, só o ensino superior, né, só, nas instituições científicas, enfim, mas nos locais de trabalho, cada vez mais a gente vai precisar ter uma forma organizada de aprendizagem, né, então isso que ele está falando. Reconhecimento de saberes também, né, sistemas de reconhecimento de saberes que não focados apenas nos diplomas, né, mas que, consigam garantir, né, a visibilidade de determinadas competências por outras pessoas, talvez no ambiente digital, né, eh, e não só que extrapolem um pouco essa ideia do diploma, que tu precisa ter um diploma para reconhecer então que sabe, que, né, de ter reconhecido os seus saberes. Então outras formas paralelas, né, para além dos diplomas. Paralelamente aos diplomas, é preciso imaginar modos de reconhecimento dos saberes que possam prestar-se a uma posição na rede da oferta e competência e a uma conduta dinâmica retroativa da oferta pela demanda, né. Então ele, né, na verdade ele diz que no futuro talvez, né, principalmente com o avanço das tecnologias digitais, né, ao longo do século XXI, o diploma não vai ser a única forma de reconhecimento de saberes. A gente vai precisar inclusive de outros sistemas, né, para garantir que, a oferta e a demanda de competências, né, não só no mercado de trabalho, mas até mesmo para outros fins, né, seja então necessário então o desenvolvimento aí de ferramentas que possibilitem esse reconhecimento de saberes, né, de uma forma mais independente, né, os diplomas então deixariam de ser a única possibilidade. Era isso pessoal, até a próxima.